Vocês acabaram de conhecer e ver um pouco mais da história desse lugar que marca a Cachoeira do Sul. Por aqui passaram milhares de pessoas que não apenas viveram aqui na redondeza, na localidade de Ferreira, interior de Cachoeira do Sul, mas vivenciaram momentos especiais de quando o trem realmente passava nesse lugar em que nós estamos pisando. Mas a estação da Ferreira, antiga estação ferroviária de Cachoeira do Sul, vive um momento um pouco delicado. E para falar um pouco mais sobre esta virada de página que pode acontecer, eu vou conversar com o presidente da Amicus, Osni Schroeder, que passa a assumir um projeto fundamental para a vida disso aqui. Osni, eu queria te agradecer por ceder um pouquinho do seu tempo aí, eu sei que a vida é corrida, para a gente falar sobre o projeto aqui da estação. Não, eu que agradeço em nome da Amicus e até em nome da comunidade de Cachoeira, essa oportunidade de divulgar, né, esse trabalho de um grupo de voluntários, né, de, como tu disseste, trazer de volta à vida, né, esse prédio que foi muito importante, né, nos transportes de passageiros e de cargas do Rio Grande do Sul e também de Cachoeira, né? Então, nós é que agradecemos. Osni, de onde surgiu a ideia de trazer para cá toda a vontade, toda a experiência que vocês têm com relação a essa questão da cultura, de preservar o patrimônio da cidade? Essa ideia nasceu, digamos, de a gente dedicar uma parte do nosso tempo, né, por algo de interesse coletivo, quando nós vimos que caiu uma parte da nossa ponte de pedra diante de um rio violento, né, que só dava um futuro para aquela ponte de cair totalmente, né? Então a gente resolveu, né, contra todas as opiniões, né, de que tinha terminado o tempo daquela ponte, nós resolvemos trabalhar pela reconstrução e hoje ela está lá. E depois continuamos, né, sentimos falta, né, de não trabalhar, ficamos vários anos trabalhando na ponte, sentimos falta e encaramos o passo, né? E agora que o passo está pronto também, o Chateau d'Eau está pronto, a igreja está pronta, e essa aqui nós já estamos trabalhando há 2 anos, né? E alguns de nós do grupo têm ligações afetivas. Eu, quando criança, andava muito por aqui, né? Meu avô era ferroviário, e tanto esses laços afetivos, como principalmente saber da importância, né, do patrimônio cultural para Cachoeira. Isso aqui até é uma riqueza, né, que nós temos, e que é impossível que deixe ficar desse jeito, aí, terminando aos poucos, né? Então é até uma responsabilidade nossa como comunidade, né, deixar acontecer com essa aqui o que deixamos acontecer com a estação lá do centro, né, onde é a Praça Honorato hoje. Você, não apenas como amante da cultura, mas como arquiteto que é de profissão, quando olha para isso aqui, o que vem na mente? Vem assim, além do aspecto histórico, né? Porque o arquiteto ele tem que saber, tem que gostar e saber de história, né? Para projetar o presente e o futuro, né? Mas vem assim o retrato de uma época que a gente procura preservar até para que sirva de exemplo para uma situação da nossa cidade que a gente trabalha para que volte, né? Que a Cachoeira era, alguns exageram dizendo que era o centro do universo, né? Mas Cachoeira era uma cidade importante no contexto do estado, né? Então esta estação aqui desse porte num distrito de Cachoeira é o retrato da pujança que era a nossa cidade, né? No início do século XX. Então o que a gente vê é justamente, além do esmero, detalhes construtivos fantásticos, né, que foi construído pela engenharia inglesa, essa estação, a gente tem esse desafio, né, de reconstruir, né, porque o restauro já está bem difícil, né, mas reconstruir a estação para manter, né, não só a edificação, mas manter o espírito desse lugar aqui ligado à ferrovia. Onde foi o ponto de partida? Você estava falando que já há 2 anos vocês trabalham nesse projeto. Tudo isso necessita de que possa se pensar isso aqui pronto num papel. Aonde foi o ponto de partida de vocês? O ponto de partida foi, primeiro, a vontade, né? Claro, óbvio.
Mas o segundo foi a prefeitura, né, o município de Cachoeira, ter destinado, né, ter feito um convênio, né, com a Associação Cachoeirense de Amigos da Cultura, né, no sentido de destinar a amigos, né, a prerrogativa, né, de trabalhar pelo restauro desse bem tombado. Então esse foi o ponto de partida, né, porque já haviam outras iniciativas aqui pelo restauro dessa estação que não deram certo, né, e nós então exigimos partir de uma base muito sólida, que é a formalidade, né, dessa cedência, e aí entrou a Amigos. E depois nós reunimos, a gente sabe qual é a documentação que é necessária, né, para buscar recursos públicos para investimento numa obra dessa, o projeto de restauro, o levantamento histórico, a orçamentação completa, né? Então tudo isso nós, nesses 2 anos, viemos trabalhando, né? Coletamos assim um material fantástico de fotos e coisas, e de depoimentos de pessoas que passaram por aqui, né? E isso aí tudo é a base para essa fase atual em que nós estamos, né? De ir buscar recursos ou em leis da cultura ou em outros meios que existem aí para financiamento com dinheiro público, financiamento de projetos culturais. Se tem isso tudo no papel, olhando para a situação atual do prédio, o que dá para manter de características do projeto original, se assim a gente pode dizer? Não, em princípio nós vamos manter tudo, né? Tudo no projeto original. Aqui dá para ver essas tesouras, né? Essa estrutura desse telhado, que ela tem assim uma solução assim, não muito usada, né? Acredito que existam poucas obras de engenharia com vão a ser vencido para um telhado com esta solução. E eu digo não por experiência própria, mas por vários engenheiros, inclusive engenheiros de estruturas que eu trouxe aqui, ou mandei fotos, e todos, né, se surpreenderam, né, com a técnica utilizada para a solução desse telhado do pavilhão, né? Então isso aí é uma obrigação nossa, manter essa técnica, né, para que as gerações futuras, nós temos agora uma faculdade de arquitetura em Cachoeira, né, todos esses aqui aprendam, né, com o passado, uma técnica do passado, né? Então é nossa obrigação manter exatamente o mais próximo possível, né? Porque é difícil reconstruir quando não se tem conhecimento como é que era o passado, né? Então o acervo de fotos da estação íntegra, né, ele é fantástico. Participantes do nosso grupo já vinham trabalhando há mais de 15 anos tirando fotos, né? Então a gente tem o infeliz quadro da degradação da estação, né, desde quando ela era íntegra até o estado que ela está hoje, né? Mas nós temos condições de voltar, né, e trazer a estação nos detalhes, né, o mais próximo possível da realidade que era. Claro que a atividade de trem, quer dizer, nós não teremos mais trem passando aqui, não teremos mais o agente, o telegrafista, né, o guarda-fio, esses não estarão mais aqui, né? Estarão outras atividades que a gente pretende colocar aqui, né? Mas todas essas atividades lembrarão, né, que isso aqui foi uma estação ferroviária, lembrarão que passou uma ferrovia aqui e que tinha ferroviários e suas famílias que estavam em volta. E esses recursos, eles vêm de onde? A gente pode buscar, nós podemos buscar esse recurso em leis de financiamento da cultura, né? Em nível federal a Lei Rouanet, em nível estadual a Lei de Incentivo da Cultura, em que se busca então recursos de imposto de renda e de impostos estaduais que as empresas abateriam aplicando no projeto. Então, essa é a maneira mais tradicional de buscar recursos, mas nós também podemos buscar recursos junto a empresas que queiram, né, empresas da área, né, da área ferroviária, que queiram investir aqui, ou existem recursos de multas, né, nos ministérios públicos que as empresas têm aquele passivo para responder para a sociedade pagando, né, e algumas empresas até da área ferroviária que poderiam, né, aplicar numa estação ferroviária, né, que fez parte do sistema antigo, mas é uma estação ferroviária. Então existem várias maneiras que nós vamos a partir de agora, né,
Já estamos trabalhando, mas não ao ponto de poder dar uma notícia ou ter uma situação já fechada, né? Nós já temos gente trabalhando para buscar, ou na Lei Rouanet, agora que vai abrir, agora em fevereiro abre, por enquanto está fechado para novos projetos, em fevereiro vai abrir, e nós já vamos abrir com o projeto da estação, pedindo o recurso, autorização para captação de recursos para serem aplicados aqui, né? Depois que tudo isso aqui estiver pronto, Osni, olhando lá para frente já, sendo bem otimista com relação ao trabalho que vocês fazem, até porque a gente já tem uma referência aqui do trabalho que vocês fazem na cultura aqui em Cachoeira. O que vocês pensam para isso aqui quando estiver recuperado? Bom, vai ser... essa aí talvez foi mais difícil até agora, né, das discussões de qual é o uso do prédio, né? Isso a gente tem que ter. A hora que a gente entrar buscando o recurso, nós temos que dizer, nós temos um prédio assim, uma estação do século XIX, e nós vamos fazer isso com o prédio, né? A gente tem que saber, né? Então, de todas as discussões, a partir de alguns critérios, né? O primeiro, tem que ter a participação da comunidade, né? Não só no restauro, né? Mas também depois no uso do prédio, né? Então o prédio vai ter salas para inserção social, vai ter não um museu, né, da ferrovia, porque a gente não tem peças da estação, e já existem muitos pelo Brasil, mas nós vamos ter um lugar assim que quem se quiser imagem e som de ferrovia vai ter aqui. Memorial. Né? Um memorial, exatamente. E vamos ter, esse salão aqui vai ser um salão de atividades múltiplas, né? Em que, por exemplo, a comunidade já está se movimentando para períodos do ano, né, propício no domingo ter um café colonial, né? Então isso aí vai exigir uma estrutura de apoio de cozinha que nós vamos instalar. Então, e ter um lugar assim para ter até tipo de um restaurante que possa ser usado eventualmente, né? No sábado à noite, no domingo, na sexta, né? Então, tudo com uso cultural, né? Eu acho que o grande chamariz, além do prédio que nós vamos ter, que vamos reconstruir a parte a plataforma, né? O trilho, e vamos colocar uma máquina, infelizmente não se consegue mais uma máquina a vapor, né? Mas nós vamos colocar aquelas máquinas de motor a diesel com 4 vagões, né? E se der, um vagão que virar para cá é aquele vagão que está hoje no Parque da Cultura lá, né? Então aí ele estará num lugar em que ele já passou muitas vezes, certamente, né? E é isso que nós imaginamos, né? Mas eu tenho certeza que outras ideias aparecerão, todas nessa linha, né, de buscar a memória da ferrovia aqui em Cachoeira, nesse lugar. Com relação a tempo para recuperar tudo isso aqui, vocês pensam no quê? Tendo esses recursos, é claro? Se nós tivéssemos o recurso hoje, né, já uns 2 anos de trabalho, né? 1 ano e meio, 2 anos, certamente, né? Porque uma obra de restauro não é como uma obra nova que tu sai fazendo, tem que ter o cuidado, né? Por exemplo, esses revestimentos que já estão gastos e coisa, mas o que tiver ainda que nós vamos recuperar, então tem que ter tudo muito cuidado, e a gente vai ter ainda essa ação de tentar ensinar algumas pessoas a trabalhar com essa técnica, né? Porque isso aí, quer dizer, na vida brasileira cada vez mais são necessários, digamos, trabalhadores que conheçam essa técnica de restauro. Tanto é que, por exemplo, no Chateau d'Eau, quem veio fazer no Chateau d'Eau foram profissionais pedreiros de São Paulo. No Passo vieram de Erechim, de Aratiba. Então ninguém aqui de Cachoeira. A gente gostaria até de ter aqui em Cachoeira equipes que fossem em outros lugares para trabalhar em restauro de prédios. Então aqui é uma oportunidade de formar, ou despertar, né, a vontade de se formar em algumas pessoas da comunidade. Esse trabalho é fundamental, feito por pessoas abnegadas como vocês, né? A gente tem a maior admiração pelo trabalho, pela dedicação e pelo empenho que vocês têm. Mas, Osni, manter a história disso aqui viva também passa pela inserção
da comunidade, pela preocupação da comunidade em manter isso aqui vivo. Esse é um desafio, né? Porque as ações públicas que nós tivemos em relação a esse prédio, elas não tiveram nenhuma mensagem no sentido de se manter isso aqui. Com exceção do prefeito Ivo Garski, que, certo ou errado, ele colocou lá na década de 90 o posto de saúde, a unidade sanitária aqui no prédio da estação, né? Quer dizer, as pessoas, os puristas em restauro acham isso errado, mas se tivesse o posto funcionando hoje aqui, certamente esse prédio estaria íntegro, né? Deplora porque está, digamos, degradando mais ainda um bem tombado, que é um bem da comunidade, né? Então, esse é um desafio, né? Fazer com que a comunidade, não só aqui da Ferreira, mas de Cachoeira e da região, aproprie o valor a esse prédio aqui, né? Como apropriar o valor? Eu vou dar o exemplo maior, né? Que hoje o valor que a nossa comunidade de Cachoeira dá ao centro histórico, né? O Paço, Chateau d'Eau e a Catedral. Quer dizer, e essa paixão, ela só está como... É bacana de ver a paixão da cidade por aquilo, que estão restaurados e estão em uso, né? Então a gente espera restaurar e colocar em uso aqui que a comunidade aproprie o valor a esse prédio, né? Tendo isso aí as gerações passam, nós vamos passar, né? As gerações passam e sempre vai ter alguém para cuidar disso aqui. Passar o bastão para os mais novos e eles continuem a fomentar o cuidado com esse tipo de obra de arte. Osni, eu queria te agradecer. Eu acho que quanto à imprensa, a nós como imprensa, cabe fomentar na comunidade o desejo e também fornecer informações suficientes para que as pessoas conheçam a história. Isso aqui tem um significado não só para você, não para mim, mas para muitas pessoas que trabalharam, que conviveram, que comercializavam seus produtos, que se utilizavam do meio de transporte aqui da Estação da Ferreira. E desejar sucesso. Eu acho que essa não é uma questão de sorte, é sucesso. O foco vocês têm, capacidade já, né, de outros trabalhos que foram feitos aí com sucesso e deixaram como marca aqui na cidade, que vocês obtenham êxito em deixar um outro pedaço da história em condições dos mais novos também saber tudo o que aconteceu aqui. Eu agradeço as palavras, né? Eu confesso que a gente vai fazendo essas coisas no nosso grupo de voluntários, a gente vai fazendo e a gente não tem a dimensão, na ponte a gente não tinha a dimensão que ela teria de importância, o passo. E aqui eu acho que também nós não temos ainda a dimensão do quão importante vai ser restaurar o prédio. E é bom a gente, depois que passa, né, a gente vê que tem pessoas que a gente nem imaginava que diriam tantas coisas sobre aquilo, elas dizem, né? Então, e é isso aí que é a nossa paga, né? Nosso pagamento, né? E a gente fica feliz por estar vivo e poder fazer isso.